Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também, o mendigo morreu e foi levado para os anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em águas e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu te peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Amém. Vamos orar? Fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós temos nossa vida, ó Pai, totalmente dependente do Senhor. Tu conheces, ó Pai, as nossas necessidades, Tu conheces as nossas falhas. Tu sabes, ó Pai, o quanto somos tendentes ao mal e que, de fato, tudo em nós é mal. É lama, é tristeza, é morte. Merecemos o inferno, Pai. Mas o Senhor, de maneira tão poderosa, tão graciosa, nos dado comunhão, salvação, favor, bênção, cuidado. O Senhor tem nos tirado das trevas e nos trazido para a luz. E constantemente, ó Deus, somos testemunhas da maneira tão bondosa e amorosa como o Senhor nos trata. Nós nos curvamos diante do Senhor nessa noite, mais uma vez pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nós vimos na semana passada que essa parábola coloca muitos pontos de interrogação na nossa mente. Não que seja difícil entender qual é o tema central dessa parábola, porque
todo mundo que lê essa palavra logo percebe que está falando de vida após a morte, está falando de céu e de inferno, né? Eu coloquei como tema dessa parábola, do nosso estudo, né, a eternidade da vida humana. E toda a vida humana é eterna, né? Existe a vida do lado de cada sepultura e a vida do lado de lá da sepultura. E do lado de lá da sepultura a eternidade, né? Tanto para a morte como para a vida. Então, é claro, nesse texto, qualquer um que leia sabe que Jesus está falando a respeito disso, né? Dessa vida que começa, da nossa existência que começa nesta vida, antes da morte, e que continua depois da morte. Então, isso não é difícil entender nessa parábola. O problema, queridos, é que essa parábola parece nos ensinar ou afirmar coisas sobre céu e inferno que deixa a gente curioso. E a gente não sabe bem se é verdade, se é assim mesmo e tal. O problema, queridos, é que na maioria das vezes, ou para a maioria das pessoas, essas questões, essas dúvidas desviam a pessoa da mensagem central, né? As pessoas se atêm às minúcias dessa parábola, querendo saber detalhezinhos a respeito dela, isso é verdade ou não, e fica bastante curioso com essas coisas, e aí a grande mensagem se perde, né? E a gente recorda que, para estudarmos a parábola, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a mensagem central, porque a partir dela a gente entende toda a parábola. E a partir dela, a gente consegue identificar aquilo que de fato tem significado e aquilo que não tem significado, porque nem tudo nas parábolas tem significado. Muita coisa na parábola está ali apenas para compor uma história, né? Para pintar um cenário maior, e aí esses detalhes se juntam numa cena que conta uma história única. E a gente sempre tem que ter cuidado de fazer isso, né? Agora, esse problema acontece, são de dúvidas com respeito a esse texto, principalmente porque nós não nos damos conta que esse texto não é um tratado de escatologia, não é um tratado da doutrina das últimas coisas, não é um texto teológico onde Jesus está ensinando como serão as últimas coisas, ou o que acontece depois da morte. Não é um texto de teologia, não é um texto, um tratado, um ensino sobre teologia das últimas coisas, mas é uma parábola, uma história, uma parábola endereçada estritamente para os judeus, para os fariseus que estavam perseguindo Jesus, né? Então, para contar essa parábola, Jesus se utiliza das próprias crenças dos judeus alertar a respeito da eternidade da vida, mais precisamente, alertar sobre o quão enganados eles estão com respeito ao que vai acontecer nos últimos dias, ou depois da morte. Então, Jesus usa as próprias crenças deles para mostrar, para tornar a mensagem mais forte, mais vívida, para que eles pudessem entender que aquilo que eles pensavam a respeito da vida e da morte estava errado. Então, para entender essa parábola, a gente tem que entrar dentro da mente judaica, e assim a gente consegue olhar para essa parábola como o próprio Jesus olhou e como os ouvintes, a quem estava endereçado primeiro essa parábola. Nós vimos também que essa parábola tem um personagem principal. Esse personagem principal não é Abraão, o personagem principal não é Lázaro, o personagem principal é o judeu rico, né? Alguém que era bem visto pela religião, uma pessoa considerada como abençoada, né? Descendente de Abraão, aquela coisa toda, né? Então, era uma pessoa que representava a própria religião nessa parábola. E a vida deste homem rico é contrastado com a vida de outro judeu, porém mendigo, chamado Lázaro, né? O rico é extremamente rico, na verdade, ele é um pavão, um esbanjador, enquanto Lázaro é extremamente miserável.
né, uma pessoa doente que está à porta da casa desse homem rico e que não tem sequer alimentação, né? E o rico não faz nada para ajudar Lázaro. O rico não faz nada para ajudar aquele mendigo que estava à sua porta, né? E fazendo assim, então, esse homem rico deixa de cumprir os princípios básicos da lei de Deus, né? A lei que os judeus tanto prezavam, né? E o princípio que esse rico deixava de cumprir era o cuidado que todo o judeu tinha que ter com os pobres, mais precisamente o cuidado que todo judeu deveria ter com a vida humana, porque o judeu seria o braço de Deus para alimentar, para cuidar do ser humano que estava necessitado de ajuda, né? E esse judeu tão rico deixa de fazer isso com seu irmão, né, tão pobre assim. Mas esse erro desse judeu rico passa imperceptível a todos os judeus que estão ouvindo a história, né? Para eles, aquele rico era abençoado por Deus. Ele tinha garantida a salvação, enquanto o mendigo era amaldiçoado por Deus, porque como que alguém abençoado por Deus poderia ser tão pobre e tão doente como esse mendigo? Isso é um breve resumo de tudo aquilo que a gente viu na semana passada, aquilo que nós chamamos de a vida antes da sepultura, né? Então, até o versículo 21, a síntese é isso que a gente falou agora. Então, hoje, eu quero me ater no versículo 22, porque o versículo 22 é um ponto de virada da parábola, e uma virada que introduz uma grande surpresa para os judeus. É aqui que a história começa a ter a sua mensagem central. É a partir do versículo 22, ela é só uma introdução à mudança que ia acontecer depois. E o versículo 22 diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebe que ainda tem uma comparação entre os dois? Né? Assim como estava comparando antes, continua comparando agora no versículo 22. Vou ler de novo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse ponto de virada, esse texto de transição, é que os dois personagens morreram. Até aqui nenhuma surpresa, porque os judeus sabiam que esse era o destino final, tanto dos bons quanto dos ruins, né? Dos servos de Deus e daqueles que não eram servos de Deus. Todo judeu sabia que rico e pobre morriam, e religioso e não religioso morria. Então, até aqui, nenhuma surpresa, como a gente também não tem quando a gente lê isso. O texto diz que o rico, ele morreu e foi sepultado. Isso parece apenas um mero detalhe, mas não é. Porque, na verdade, era isso que se esperava de uma pessoa rica que morresse. Se você olhar os relatos de morte dos reis de Israel, lá no Antigo Testamento, tanto dos reis das tribos do norte quanto das tribos do sul, você vai ver que sempre existe um comentário a respeito de como essa pessoa foi sepultada, né? Se ele deixou saudade, se ele não deixou saudade, se ele foi enterrado com os pais dele, se ele não foi enterrado com os pais dele, se o corpo dele foi deixado jogado, essas coisas assim. Por quê? Porque o judeu ele tinha um escrúpulo muito grande com o sepultamento dos seus mortos. O sepultamento dos mortos era muito importante para os judeus. Os grandes judeus eram sepultados com grande honra e com muito choro. Um velório poderia demorar semanas. A gente olha, por exemplo, da história, quando Jesus ressuscita Lázaro,
Jesus chega na casa de Marta e de Maria, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido, e ainda estava todo mundo lá no velório. A comunidade inteira chorando pela morte de Lázaro. Só um momentinho aqui. Estava pedindo água para o meu amor, que eu esqueci de pegar. Mas estava todo mundo, quando Jesus chega lá na casa de Marta e Maria, depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, estava a comunidade toda lá ainda chorando, porque para o judeu o sepultamento é muito importante, né? Então, possivelmente, o fato de Jesus citar aqui que o rico foi sepultado está dizendo que houve uma grande pompa e circunstância no sepultamento dessa pessoa. Provavelmente toda a cidade estava lá, né? Os grandes líderes religiosos, né, estavam presentes na sepultura, no sepultamento dessas pessoas. Você já viu o sepultamento de gente rico e importante? Né? Como vai todo mundo? Aí tem prefeito, tem médico, tem, dependendo, tem deputado, tem senador, tem governador, né? Tem os grandes papas da igreja, os importantes da igreja, estão todos lá para esse sepultamento, né? Porque é uma pessoa importante. É assim para nós hoje, era assim também aquele dia, naqueles dias. Então, o relato o rico teve viveu debaixo de muita honra durante toda a sua vida, e quando morreu foi sepultado com honra. Né? O que era de esperar que Lázaro não tivesse um sepultamento de honra. E, na verdade, o sepultamento de Lázaro nem sequer é mencionado. É possível que o motivo disso é para deixar entender que ele nem foi sepultado. Porque ele é uma pessoa abandonada. Você lembra que nós vimos na semana passada que o termo grego é diferente do que traduzido aqui na nossa versão, que fala que ele ficava à porta, mas a força do termo grego é que ele foi jogado ali, como tipo expurgado ali, abandonado, como se fosse um estorvo, né? Então, provavelmente, nem sepultamento ele teve. Provavelmente não houve cortejo fúnebre, não houve flores, não houve hinos, não houve discurso. Ele desceu a sepultura sem pompa, sem holofote, sem aplauso humano, sem choro. Ninguém sentiu a sua falta, provavelmente. Ninguém percebeu que ele tinha morrido. Como uma pessoa miserável que ele era, doente, cheio de chaga, considerado como um maldito, é possível que o corpo dele tivesse sido jogado e abandonado a céu aberto, né, para ser comido pelos animais, né? E certamente as pessoas que passassem pelo corpo de Lázaro pudessem dizer: olha, que tragédia, como uma pessoa pode ser amaldiçoada assim, com um fim de vida dessa maneira. Então, existe essa discrepância entre o sepultamento do rico e o não sepultamento de Lázaro. Mas é aqui que começa a surpresa. Até onde a história pode ser vista pelos olhos humanos, o rico estava sendo exaltado e o miserável, Lázaro, estava sendo humilhado. Aí o texto começa a narrar, a partir do versículo 22, algo que os olhos humanos não conseguem ver, né? E o texto, então, diz: mendigo foi levado para junto de Abraão. O rico foi sepultado, e o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Literalmente, o que está escrito ali é o seguinte: o pobre, o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma expressão também que é usada no versículo 23, diz que o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e viu Lázaro no seio de Abraão. E se você está lendo na revista atualizada ou na revista corrigida, vai estar lá escrito: ele está no seio de Abraão.
A NAA, a NVI e as outras falam que estava junto de Abraão. Mas, literalmente, aí, ele estava no seio de Abraão. Agora, a gente vê esse artifício de Jesus, porque o contraste da primeira parte da parábola é invertido aqui. Certo? Antes, o rico resplandecia enquanto o mendigo estava vestido de feridas. Mas agora, o rico é sepultado com honras. Porém, o mendigo recebe uma honra maior. Está junto do seio de Abraão. E aí a gente tem que parar, é lógico. Entender o que isso significa. Né? E aí, como sempre, a gente chegar no nosso conhecimento, para daí, a partir daí a gente seguir o nosso estudo, né? A pergunta que vocês já sabiam que eu ia fazer, o que representa isso? Primeiro, o que representa Abraão? Quem foi Abraão e o que ele representa? Vamos começar por aí, depois a gente deixa essa parte do seio de Abraão para falar depois. Primeiro, quem foi Abraão e o que ele representa? Estou esperando. Eu vou responder primeiro. Hum. Eu estou esperando alguém mais responder. Mas Abraão era meio que a esperança dos judeus, né, de alguma forma. Porque eles sentiam que, como eles eram descendentes, eles estavam dentro da promessa de Abraão, então eles teriam tudo garantido por conta disso. Era como se fossem filhos de Abraão, de alguma forma. Certo. Então, Boa, é meio que Lúcia. a esperança deles. Essa era a visão que os judeus tinham dele, né? Quem mais? Fernando? Quer falar, Fernando? Ele era a representação da aliança de Deus com o povo de Com o Deus. povo, representação da aliança de Deus com o povo. Perfeito também. E aí nós temos duas visões, né? Aquilo que a Bíblia fala a respeito dele, aquilo que os judeus pensavam a respeito dele, né? O que o Fernando disse e o que a Liz disse, os dois se complementam. Essas duas informações. Alguém mais? E por enquanto está tudo fácil, né? Na verdade, Abraão era um personagem histórico muito importante na revelação bíblica. Ele é um personagem histórico muito importante, que não pode ser desprezado por ninguém que estude a Bíblia, porque toda a teologia do Novo Testamento começa no Antigo Testamento, né? Ele é o ancestral dos judeus, é a primeira coisa que a gente tem que saber dele, a respeito dele, né? Dele vieram todos os judeus, e se a gente quiser um estudo mais profundo ainda de Abraão, a gente tem que saber que ele é descendente de Sem. Sem é o filho abençoado de Noé. Lembra que Noé, depois ele abençoou Sem, mais que abençoou, e ele amaldiçoou Cã e Canaã. E é interessante que Abraão, ele é filho abençoado de Noé. Deus chamou ele para tomar posse da terra prometida dos cananitas, que era a descendência amaldiçoada de Noé. Mas isso é um outro estudo, antes ainda do que a gente quer falar. Mas agora é só para a gente saber que ele era o ancestral de todos os judeus. Todos os judeus nasceram a partir de Abraão. E como o presbítero Fernando disse agora há pouco, foi com ele que, primeiramente, Deus estabeleceu a aliança com o seu povo. Está lá em Gênesis 15. Na verdade, a partir do Gênesis 12, já começa a tratar dessa aliança de Deus com Abraão. Uma aliança eterna, onde Deus disse para Abraão, olha, eu vou te dar uma grande descendência. Vou fazer de você uma nação. E o seu descendente vai abençoar todas as terras. Eu serei o Deus deste povo. E vocês serão o meu povo. Então, isso é uma aliança de salvação. Certo? É uma aliança de salvação. É uma promessa de Deus de salvar o seu povo. Isso através de Abraão, ou da descendência de Abraão, ou do descendente de Abraão. É isso que Deus está dizendo. Quando a gente pega esse texto e transporta para o Novo Testamento,
A gente entende que Abraão representava Jesus Cristo, que é sobre ele que a aliança divina realmente está estabelecida, certo? É nele que nós temos a promessa de salvação, em Jesus Cristo. É nele que nós nos tornamos povo de Deus. Então, por exemplo, assim como Moisés, no Antigo Testamento, representa a lei e o libertador, Elias representa os profetas, Davi representa o reinado, e tanto Moisés como Elias e como Davi, a gente chama na teologia bíblica de tipo de Cristo, ou sombra de Cristo, que eram personagens reais no Antigo Testamento, que, de certa forma, representam o que Jesus Cristo seria. Abraão representava Jesus Cristo. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, né? E essa aliança prefigurava o cumprimento dela, que seria feito em Jesus Cristo. Então, Abraão apenas falava da salvação que haveria em Jesus Cristo. Esse é o sentido, mas os judeus não entendiam assim. Então, não é esse o sentido na parábola. Lembra que eu disse que essa parábola é contada a partir da crença dos judeus, né? Da maneira como os judeus entendiam a salvação e não da maneira como a Bíblia revela a salvação, né? Então, nessa parábola, Abraão não tem esse significado da teologia do Novo Testamento. Ele não tem um significado nessa parábola de Jesus Cristo. Então, qual é o significado? Os judeus davam para Abraão. É o significado que Alice trouxe. Ou seja, os judeus distorceram o significado de Abraão. Então, para os judeus, a promessa ou a aliança se encerrava em Abraão e a sua descendência. Eles não transportavam isso para Jesus Cristo. Vamos fazer um parênteses aqui. Era, de fato, difícil entender isso, né? Porque você lembra que essas pessoas só tinham o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava do Messias que viria, mas tudo era meio complicado de entender. Só o Espírito Santo para mostrar para essas pessoas que tudo se cumpria em Jesus. Jesus está tentando explicar isso nessa parábola. Mas na cabeça dos judeus, a promessa que Deus fez para Abraão se encerrava em Abraão e nos seus descendentes. Certo? Não tinha nada a ver com Jesus Cristo, tinha a ver com Abraão e os seus descendentes. Então, os judeus acreditavam que, sendo um judeu, e por isso filho de Abraão, filho é no sentido de descendente, porque na nossa cultura a gente fala filho, filho mesmo, né? É pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, né? Para a gente é assim, mas para o judeu não tinha muito disso. Um neto era chamado também de filho, um tataraneto é chamado de filho. Por exemplo, Jesus Cristo é chamado de filho de Davi, porque ele vem da descendência de Davi. Então, para o judeu, não tem muito isso, de que o filho necessariamente é alguém de linhagem direta, né? O pai e o filho. Você pode ter 10 gerações para frente e ainda você ser chamado de filho de fulano de tal, principalmente se esse fulano de tal é importante. Então, todo judeu se chamava filho de Abraão. Então, eles acreditavam que, sendo filho de Abraão, sendo circuncidado, respeitando o templo, a lei e os profetas, então eles seriam salvos. Então, eles confiavam a sua salvação em Abraão. A figura de Abraão representava a garantia de salvação para eles. Assim, quando os judeus escutam essa parábola, na hora que eles veem Lázaro sendo recebido por Abraão, então eles estavam entendendo que o Lázaro foi recebido nos céus. Ele foi salvo. E aí a gente já vê uma surpresa, né? Certamente a cabeça deles achou. Peraí, esse cara foi salvo? Né? Mas depois a gente fala um pouquinho a respeito disso. Mas o que significa seio de Abraão? Aí é um pouco mais complicado, né? Quem pode me responder? Pastor, eu tenho Siga, uma escreve. colinha que explica isso de Abraão. Tem Fala. aquele livro das parábolas de MacArthur,
E Isso, ele, ele comenta e ele explica. Aham. Isso. Só que quando eu estava lendo, eu lembrei da parábola que você explicou sobre a mulher que lava os pés de Jesus e se enxuga com o cabelo dela. Porque Isso. você explica todo o contexto da mesa, de sentado, da importância desse momento. E aí ele relaciona, então, o seu de Abraão com isso, que era convidar o Lázaro a se sentar à mesa. Então, era todo aquele detalhe que você explicou, da pessoa sentar, ver com o corpo inclinado para frente, virado para ele. Então, tipo, basicamente, a cabeça dele estava no peito de Abraão, vamos dizer assim. É exatamente essa a questão, sabe? Primeiro, a ideia aqui dele ser recebido por Abraão é uma ideia do banquete, aquilo que Lucas já tinha dito lá em Lucas capítulo 13, versículo 28 a 29. Alguém pode ler para mim, por favor, Lucas 13, 28 a 29? Vou ler, então. Lê, Valnei. 13, 28 e 29, né? Isso, Lucas. isso. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Pode continuar. Amém. O versículo 30 também. Porém, contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros serão os últimos. Isso. Obrigado, Valnei. Então, está falando do céu, começa o versículo 28 falando do inferno, né? Haverá choro e ranger de dentes. Aí, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e aí tem a figura de Abraão novamente, e o dos seus filhos, né? E todos os profetas do reino, no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. O que Jesus está dizendo aqui? É que judeus seriam lançados fora. E pessoas que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul, ou seja, estrangeiros, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, a ideia de Lucas 13 é que haverá um banquete onde as pessoas serão recebidas, né? E aí, como a Liz falou, numa das parábolas que a gente estudou, que é a parábola da pecadora que unge os pés de Jesus, né? Como que as pessoas se assentavam à mesa. Né? As mesas eram baixas e as pessoas sentavam ou em tamburetes muito baixos ou em almofadas no chão, né? Com o cotovelo esquerdo em cima da mesa e os pés, ambos os pés projetados para fora, né? De maneira que o corpo e a cabeça ficavam em cima da mesa, né? E de maneira que as pessoas ficavam com a cabeça próximo ao peito das outras pessoas, né? Estar reclinado sobre o seio de Abraão ou sobre o peito de Abraão é a ideia de que você está mais próximo de Abraão. Se você olhar lá em João, capítulo 13, versículo 3, na última ceia, você vai ver João, o apóstolo amado, reclinado sobre o peito de Jesus, certo? E algumas versões falam que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus, outros está dizendo que ele está próximo de Jesus, mas a ideia é a mesma desse texto, né? De uma pessoa que está tão próxima que o seu rosto está sobre o peito, né? Está recostado sobre o peito de Abraão. Então, isso é uma ideia de intimidade ou de honra. Então, a pessoa que estava recostada sobre o peito do anfitrião era alguém de maior intimidade ou alguém de maior honra. Se você olhar um contexto de família, aquele que está mais próximo do anfitrião é o filho varão, é o filho desse cara. Né? Então, é essa a imagem
que Jesus traz aqui. Aquele que nunca foi convidado pelo judeu rico, sequer para comer aquilo que era jogado fora da mesa, agora está participando do banquete nos céus, com honra de estar sentado junto a Abraão, numa posição de honra, de importância. Jesus disse uma vez também o seguinte: quando você for convidado para uma festa, para um aniversário, você não senta próximo do anfitrião. Porque pode ser que o anfitrião chegue e fale assim: não, senta lá atrás. Tipo, você não é tão importante assim. Você não é tão próximo assim. Faz o seguinte: chega e senta lá atrás. Que alguém pode chegar e falar assim: não, você é muito importante, senta mais aqui à frente. Né? A gente não entende muito bem isso, porque, por exemplo, eu sou de chegar na igreja e gosto de sentar na frente. Assistir, eu não vou pregar, eu vou sentar na frente, vai ficar mais próximo do pregador. Eu acho que crente bom senta na frente da igreja, não fica sentando nos bancos de trás, não. Banco de trás é igual escola, quem senta no fundo é porque não quer prestar atenção. Né? Aquele que está chegando ansioso para aprender, já chega e senta lá na frente para estudar a palavra do Senhor. Mas a gente tem isso aí, mas não é esse sentido para os judeus. Porque para o judeu tudo tem a ver com honra. Os que estão mais próximos do anfitrião é aqueles que têm mais honra. Então, é essa a ideia aqui do estar sentado junto a Abraão ou no seio de Abraão. Então, o que esse versículo quer revelar para os judeus é que Lázaro, aquela figura que seria facilmente desprezado pelos judeus, que todo judeu considerava como um pecador, e pela situação dele, por exemplo, ele não poderia cumprir as exigências da religião judaica, porque ele não podia ir ao templo, um paralítico jogado na porta da casa do rico, ele não poderia, mesmo que ele fosse ao templo, ele não poderia entrar, porque ele era uma pessoa considerada defeituosa, ele não poderia entrar no templo, porque ele seguramente não conseguia andar, ele não podia cumprir os rituais de purificação, por exemplo, para se alimentar, porque ele comia na rua, jogado pelas pessoas, né? Estava em constante contato com o animal impuro, que tornava cerimonialmente impuro, porque os cães lambiam ele. Então, uma pessoa totalmente fora da religião, alguém que certamente todos entendiam como alguém que estivesse debaixo da maldição divina. Mas esse cara não apenas foi recebido nos céus, mas foi colocado em lugar de maior honra, junto a maior, esse que é o principal, junto, bem próximo da maior figura da religião judaica. Você acha que Jesus colocou o nome Abraão acaso? Não foi. Porque Jesus poderia ter dito assim: Abraão foi colocado perto de Deus. Seria a mesma mensagem, não seria? Jesus não quer simplesmente falar que Abraão, que Lázaro foi honrado na presença de Deus. Ele quer dizer que Lázaro foi honrado por aquilo que era o alicerce da religião judaica. Certo? Então, aquilo que a sua religião despreza, a verdadeira religião honra. É isso que Jesus quer ensinar. Certo? Então, a mensagem... É por isso que você vai encontrar Abraão o tempo todo falando aqui. Porque Jesus está usando a própria religião para desmascarar a falsa religiosidade dos judeus. Né? Então, nesse primeiro momento, Jesus está dizendo assim para os judeus: olha, a religião de vocês está errada. Está muito errada. A religião de vocês está fazendo com que vocês enxerguem os outros de maneira errada. Ela está fazendo com que vocês julguem os outros uma ótica errada. Vocês estão julgando as pessoas pela ótica da própria religião. Se a pessoa não se encaixa na religião, naquilo que vocês acreditam, da maneira que vocês acreditam ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa salva, vocês condenam e desprezam essas pessoas.
É isso que ele está dizendo. Você olha para alguém e porque, na ótica da sua religião, aquela pessoa não se encaixa, você diz, ele não é salvo. Ele não merece atenção, ele não merece o cuidado, ele não é amado por Deus, porque ele não se encaixa no padrão da minha religião. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês desprezam aquelas pessoas a quem Deus honra. Vocês deveriam olhar, diz Jesus, e julgar as pessoas pelos olhos de Deus. E se vocês fizerem isso, vocês veriam pessoas santas, abençoadas, salvas, honradas por Deus, em lugar que você nem imagina. Em circunstâncias diferentes do que aquelas que você vive. Pessoas em condições sociais diferentes da sua. Pessoas salvas agindo de maneira que você não age. Se vestindo, se pintando, falando, se divertindo de maneira que você não faz. Pessoas que não cabem no seu conceito religioso, mas cabem nos céus. Pessoas que não cabem no seu coração, mas cabem no coração de Deus. Essa é a primeira mensagem, não a mais importante ainda, porque a coisa vai ficar feia, ficar pior depois. Mas essa é a primeira mensagem. Olha a maneira que vocês enxergaram Lázaro. Por que vocês, no começo da história, pensavam que ele era um maldito? Porque ele não se veste como vocês? Porque ele não é próximo como você? Porque ele está sendo lambido por um animal imundo? E vocês não se permitem fazer isso? Porque vocês vão ao templo e ele não vai? Porque vocês cumprem todos os rituais de sacrifício, vocês cumprem as festas, a Páscoa, o Pentecoste, você cumprem todos os rituais, todas as leis e eles não? Então, vocês estão julgando uma pessoa que, sendo bom ou ruim, porque ela se encaixa ou não no seu padrão. Uma pessoa, por exemplo, o pastor Marcelo não tem tatuagem, e uma pessoa então tem tatuagem, então ele é mais santo ou menos santo, porque na sua religião as pessoas não usam tatuagem. A igreja de... Sim? Não, perdão de cortar. Não, pode falar. Só que eu queria complementar uma coisa disso que você está falando. Na explicação que o MacArthur dá aqui, ele usa uma palavra que me chamou muito a atenção. Sim. E ele fala que os fariseus queriam muito copiar o rico. Então, eles queriam ser como o rico e tinham colocado no rico, de alguma forma, como se fosse a receita do bolo para ter sucesso, né? Então, ou para ter a salvação de alguma forma. Então, o rico é abençoado, então eu preciso seguir essas coisas e fazer essas coisas. E aí eu fiquei pensando e trazendo isso para a nossa realidade, no caso, para os nossos dias. Como nós, muitas vezes, por ter essa visão muito legalista, ou estar muito nessa subcultura dentro da igreja, de ter regras e coisas, né, que o cristão deveria fazer, às vezes nós começamos a olhar para essas pessoas como se isso fosse o que nós temos que fazer para ser salvos, e como se determinadas pessoas fossem o que nós temos que olhar para chegar e estar assentados ao lado, no caso, não sentados ao lado do Pai, mas estar no seu. E eu fiquei pensando como isso é muito perigoso, porque isso a gente pode fazer até com o próprio pastor, tipo, enxergar o meu pastor como tudo que ele faz. Então, ele é abençoado por Deus, então eu tenho que ser exatamente igual a ele, para que eu consiga também ser abençoada, e se esquecem que, na verdade, o nosso único modelo é Jesus Cristo. É isso aí. E eles tinham Jesus na frente, eles tinham um homem que era o cumprimento de tudo o que eles estudavam, tudo que eles acreditavam, que fazia tudo o que Deus falava que deveria ser feito, e eles não conseguiam enxergar isso. Então, tipo assim, o perigo que a gente corre agora de fazer a mesma coisa, de colocar pessoas, pastores, líderes, sei lá, como esse homem rico, e se esquecer de que, na verdade, o nosso olhar tem que estar sempre para Jesus, independentemente da pessoa que nos esteja falando, né? Perfeito, perfeito. É interessante que o próprio Jesus não se encaixava na religião deles.
né? Então, por olhar, medir as pessoas a partir da religião, eles condenaram Jesus. Então, existem duas coisas interessantes aqui, dois pontos que você pode analisar, né? Um é a maneira como você se enxerga, querendo olhar para um crente que você admira e você diz, porque eu não sou como ele, eu não sou salvo. Ou eu sou um crente de menor qualidade. Por exemplo, eu não prego, então eu sou menos útil. E você não consegue se encaixar, por exemplo, como um intercessor ou como uma pessoa que ajuda, que tem um dom de serviço, ou tem um dom de administração, ou tem um outro dom que é tão útil para a igreja como aquele que pega, ou que ensina, ou que lidera, ou outra coisa assim. Então, você se mede pelos outros e acha que você precisa seguir o modelo dessa pessoa para que você seja salvo. E, no outro lado, é a maneira como a gente olha para o outro também, excluindo as pessoas, dizendo, você não é abençoado, porque você não é como eu, ou como a minha religião diz que você tem que ser, né? E isso acontece de muito na igreja, né? Você quer falar, Soninha? Eu acho que não, o microfone dela abriu, acho que ia falar. Mas é muito importante que a gente faça... Está muito ruim, caindo. Para todo mundo? Eu acho que é só para mim. Eu estou ouvindo bem. Então, eu acho que é a sua mesmo, Soninha. Então, a gente tem que olhar esses dois pontos e aí fazer uma autoanálise. Certo? Porque, apesar essa história ser direcionada para os judeus, diretamente para os judeus, ou primeiramente para os judeus, isso não significa que essa mesma história se aplica a nós, no nosso contexto. Nós não temos essa visão de Abraão como o nosso patriarca pelo qual nós seremos salvos, né? Mas nós temos, muitas vezes, por exemplo, nós, por exemplo, somos reformados. E aí a gente olha igrejas que não têm a doutrina reformada e a gente, muitas vezes, julga que essas pessoas não têm a mesma, não têm a salvação, não são tão abençoados como a gente. Ou outras igrejas que têm outras práticas, né? Ou pessoas que não encaixam na nossa igreja, porque usam piercing, ou porque tem uma tatuagem, ou porque faz isso, ou faz aquilo outro, não cumpre os mesmos rituais que a gente, não crê na mesma coisa numa igreja exatamente igual a nossa, e a gente diz, olha, ele não é salvo. E a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas, de fazer esse julgamento. Então, é muito importante que a gente se olhe e perceba onde a gente está errando. Nós sempre precisamos da graça divina. Primeiro, nós precisamos receber a graça divina. Sabe, nos ver como pessoas que nunca merecem e que nunca vão merecer. A graça divina, ao mesmo tempo que nos humilha, ela tira um peso sobre os nossos ombros, porque ela nos humilha ao nos mostrar que eu não sou melhor do que ninguém por ser religioso, ser salvo. Eu não mereceria ser salvo. Mas, por outro lado, tira de mim um peso de eu não precisar ser como fulano de tal para ser salvo. Como irmão abençoado, como a irmã abençoado, como grande líder, como o irmão mais santo, pelo menos que eu vejo mais santo. Eu não tenho esse peso de ser igual, eu só preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja e viver debaixo da graça, né? Então, a gente tem que entender isso. E segundo, nós precisamos, além de receber a graça, nós precisamos de compartilhar a graça. Sempre olhar para o outro na perspectiva da graça. Sempre olhar para o outro e agir com as pessoas com graça. Sempre falar com as pessoas a respeito da graça. Ou seja, nós precisamos ser um instrumento da graça do Senhor para a vida das pessoas. Então, essa é a primeira mensagem. Jesus começa de uma maneira que qualquer judeu entenderia a parábola muito bem, ele vai acompanhando a mensagem, e quando Jesus fala que
ambos morreram, o judeu vai pensar, um vai para o céu, para o inferno, mas Jesus inverte a coisa. Porém, isso é apenas o começo. Porque o versículo 22 já surpreende os judeus falando que o mendigo foi salvo. Mas a partir do versículo 23, a surpresa é maior. Porque o grande rico religioso judeu foi para o inferno. Mas o inferno é coisa de semana que vem, né? Semana que vem a gente continua a partir do versículo 23, quando Jesus ainda piora ainda mais e surpreende ainda mais os seus ouvintes. Ok? Alguma pergunta, algum comentário?